Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de julho de 2017. Os inimigos do Papa. Em uma sala, trajados com túnica medieval bege, ornada com desenho de uma grande cruz vermelha de cano longo e portando um rosário na cintura, vários homens ouvem atentamente a um senhor muito idoso, que fala com dificuldade, sentado numa cadeira de espaldar alto. Ele faz intervenções à leitura de outro homem, que está em pé, à sua direita, e recita dezenas de folhas, cujo conteúdo seria uma sessão de exorcismo. A seguir, algumas declarações dadas pelo demônio, por meio da voz da pessoa possuída, por intervenção de um sacerdote doutor. Plínio Correia de Oliveira, fundador da tradição, família e propriedade, morto em 1995, está sentado à esquerda da Virgem. Ele tem o controle sobre o mundo porque ele é a ordem do universo, doutor. Plínio esmaga a minha cabeça e eu morro de inveja dele. Ele faz com que os trabalhos do Monsenhor João Clá, fundador dos Arautos do Evangelho, deem certo. A leitura da sessão de exorcismo continua, com intervenções do Monsenhor João idoso, que lidera a reunião, muitas gargalhadas, questionamentos e observações. Em dado momento, o diabo anuncia que a América do Norte irá desaparecer, por meio da ação de um meteorito. O sacerdote exorcista pergunta: e a Europa, será atingida? E o Vaticano? No que vem a revelação, seguida de interjeições de espanto: o Vaticano já é meu, a cabeça do Vaticano é minha. Ele, o Papa, é um estúpido, me obedece em tudo e ama glória. Ele é uma alma estúpida, que me serve um dos presentes ao encontro. Ainda questiona se esse demônio é capaz de entrar no Vaticano, ao que o Monsenhor responde, imediatamente: ele é o demônio mais capaz que já existiu entre nós, pois está sendo obrigado a dizer. A leitura, em voz alta, e algo teatralizada, continua. Doutor, Plínio está incentivando a morte do Papa, afirma o demônio. Mas não vou deixar que ele morra. O diabo anuncia, também, que Francisco irá morrer dentro do Vaticano, ao escorregar e bater a cabeça. E que seu sucessor não será subordinado a ele. Revela, inclusive, o nome esloveno Frank Rodé, que já declarou que o pontífice argentino é muito de esquerda. A reunião que descreveu a sessão de exorcismo durou mais de 2 horas e foi gravada em vídeo. Ela aconteceu no início do ano passado, mas só foi divulgada há 2 semanas, por meio do vaticanista italiano Andrea Tornelli, do blog Vatican Insider, pertencente ao jornal La Stampa. A veiculação já causou estragos. Monsenhor João, antes intocável, divulgou sua saída do comando do grupo, que está presente em dezenas de países, mas cuja sede é no Brasil. E a Santa Sé designou o cardeal brasileiro João Braz de Avis, atual prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, para investigar os arautos, que, pasmem, são uma sociedade de vida apostólica reconhecida oficialmente pelo Vaticano. Eles também são suspeitos de promover culto a Plínio Correia de Oliveira, sua mãe, Dona Lucília, e ao próprio Monsenhor João. A Sociedade Clerical de Vida Apostólica Vergo Flos Carmeli, mais conhecida como os Arautos do Evangelho, é uma dissidência da tradição, família e propriedade TFP, fundada pelo advogado Plínio Correia de Oliveira 1908-1995 em 1960. Ela foi criada pelo Monsenhor João Scornamiglio Cladias, secretário particular de Correia, 4 anos após a sua morte, como resultado de brigas com os fundadores da TFP. Ao contrário da primeira organização, que tinha um perfil ultradireita, mas uma agenda mais política, que costumava lutar contra o comunismo, o aborto e o divórcio, entre outros temas, os arautos se tornaram uma sociedade mais voltada a assuntos religiosos. Tanto que tinham como líder um monsenhor. E postularam o reconhecimento do Vaticano, no pontificado de João Paulo II 1920-2005 para avalizar sua identidade.
Esse mesmo grupo decretou que o Papa Francisco está possuído pelo demônio. Que a ala conservadora franze a testa para o argentino Bergoglio já se sabe há muito tempo. Mas uma coisa é uma indisposição intelectual. Outra é o que se viu no vídeo da sociedade liderada por Monsenhor João. O desconforto é tanto que há um pacto de silêncio entre os católicos. Procuradas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Nunciatura Apostólica se recusaram a dar declarações sobre o tema. Esse caso é confuso, não está claro nem de um lado, nem de outro. Falta bastante conhecimento de fato, diz um teólogo que prefere não se identificar. O golpe logo foi sentido na sede dos Arautos, em São Paulo. O superior-geral Monsenhor João Clá resolveu renunciar ao cargo na sexta-feira 2 de junho, mas anunciou a decisão na segunda-feira 12. A alegação é que, ao chegar aos 77 anos, lhe pareceu justo deixar sua função, a fim de que um filho seu, um padre da instituição, possa conduzir a obra à perfeição desejada por Nossa Senhora. Após a saída de seu líder, os arautos divulgaram uma nota desmentindo as informações divulgadas pelo italiano Andrea Tornelli e desqualificando o vaticanista, um dos mais prestigiados do mundo. No livro Os Dragões, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira do Espírito Maria Modesto Cravo, informa que existe a mais antiga comunidade da maldade que se organizou socialmente nas regiões chamadas subcrustais ou submundo astral. Segundo o romance, ela existe há 10.000 anos. Essa comunidade, administrada por inteligências do mal, criou a Cidade do Poder e sua hierarquia é composta pelos dragões legionários, justiceiros e conselheiros. São espíritos que fazem o mal intencionalmente e lutam contra a transformação do planeta Terra em mundo de regeneração. No livro O Agênere, psicografado por Robson Pinheiro, o espírito Ângelo Inácio trata sobre a materialização de um agênere nos porões da Santa Sé, como enviado de espíritos sômbrios para influenciar políticos e poderosos da economia nas mais importantes instâncias europeias, e a ação de forças da ordem e da justiça, os guardiões planetários, a fim de desbaratar os planos das sombras. Paralelamente, mostra o dia a dia do agênero e sua luta para manter seu corpo físico, o que faz por meio do roubo de fluidos e outros mecanismos descritos pela ciência espírita, e seu encontro com outro de sua espécie, que habita o Vaticano desde os anos 1950, passando-se por um clérigo. Além disso, expõe os planos de famílias e agentes influentes, que se movimentam nos bastidores, a fim de manipular a economia internacional. O que é agênere? É um termo definido por Allan Kardec, codificador do Espiritismo, na Revista Espírita de fevereiro de 1859 e citado também no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas e Livro dos Médiuns, capítulo 32. Trata-se de uma aparição tangível, ou seja, um fenômeno espírita que se caracteriza pela materialização mais ou menos duradoura de um espírito desencarnado, o qual adquire temporariamente todos os contornos de um ser humano encarnado e se confunde com um de nós. Sobre a sua possível influência sobre o Papa Francisco, é evidente que todos estamos sujeitos à ação espiritual nefasta, faz parte da vida e de nosso amadurecimento. Essa é a realidade que descrevem os espíritos a Kardec, ao abordarem o fenômeno que denominou obsessão. Sabe-se também que o grau de periculosidade e especialização das entidades que assediam cada um está diretamente ligado à relevância do trabalho que desempenha em favor da humanidade. Ou seja, é claro que o Sumo Pontífice, não importa quem seja, em virtude da representatividade que tem, não contará apenas com obsessores de caráter pessoal, muito pelo contrário.
É por isso que a proteção espiritual em torno dele e a capacidade que lhe é exigida são igualmente proporcionais à autoridade que está em suas mãos e ao alcance de suas atitudes. E também na Revista Espírita de abril de 1860 com o título de Aparição Tangível este relato no dia 14 de janeiro último, o Sr. Leconte, agricultor na comuna de Brix, arredores de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se disse ser um de seus antigos camaradas, com o qual trabalhara no porto de Cherbourg e cuja morte remonta a 2 anos e meio. Essa aparição tinha por fim pedir a Leconte que lhe fizesse dizer uma missa. No dia 15, a aparição se reproduziu. Leconte, menos amedrontado, reconheceu efetivamente seu antigo companheiro, mas, perturbado ainda, não soube o que responder. O mesmo ocorreu nos dias 17 e 18 de janeiro. Não foi senão no dia 19 que Leconte lhe disse: uma vez que desejas uma missa, onde queres que ela seja dita, e a ela assistirás. Eu desejo, respondeu o espírito, que a missa seja dita na capela de Saint-Sauveur, em 8 dias, e ali me encontrarei. Ele acrescentou: há muito tempo que não te via, estava distante para vir te encontrar. Dito isso, deixou-o, apertando-lhe a mão. O Sr. Leconte não faltou com a sua promessa. No dia 27 de janeiro, a missa foi dita em Saint-Sauveur, e ele viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar, junto ao padre oficiante, mas nenhum outro que ele o percebeu, se bem que perguntara ao padre e aos assistentes se não o viam. Desde esse dia, o Sr. Leconte não foi mais visitado, e retomou sua tranquilidade habitual. Nota: segundo esse relato, cuja autenticidade está garantida por uma pessoa digna de fé, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, uma vez que o defunto amigo do Sr. Leconte apertou-lhe a mão. A isso os incrédulos chamarão uma alucinação, mas até o presente, esperamos ainda de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que eles designam com esse nome, que nos parece antes um fim de não receber senão uma solução. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de julho, por Feijão.